4.500 imigrantes vão ter de abandonar o país até ao final do mês. Fala, galera do meu canal! Vocês viram aí, né? O início do nosso vídeo foi diferente. O nosso bordão do Fala, galera do meu canal veio depois, porque o assunto hoje é esse. Desde ontem, nós brasileiros, nós imigrantes, no geral aqui em Portugal, temos ficado um pouquinho em alerta sobre esse murmurinho, na verdade, todo que está acontecendo aqui em Portugal em relação à deportação, convite para se retirar de Portugal. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre isso e eu também jogar mais para o final do vídeo algumas matérias que saiu lá na rede vizinha, lá no TikTok, e uma fala de advogados aqui também, que eu vou estar deixando mais para o final do vídeo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso para tentar entender. Eu já vou pedir você para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para vocês estarem me ajudando. Não sei o que será de nós. É isso. Bora pro vídeo. Então, desde ontem, gente, anda circulando esses vídeos na internet, principalmente no TikTok, já saiu matérias também. Pelo que eu vi, tiveram os debates com André Ventura e os outros candidatos às eleições. Isso também pode ser um movimento já para poder ganhar votos, né? Acredito eu, a esquerda, uma forma dela ganhar votos, não sei, não vou seguir além com política, porque não é o meu forte. Vamos falar sobre o assunto que mais tem deixado todos os imigrantes, e eu acho que em particular aqui os brasileiros. Fui atacada lá na rede vizinha também, dizer que nós brasileiros estávamos com medo de ser deportados, papapá, tal. Primeiro que não vai ser uma deportação em massa, é diferente da deportação nos Estados Unidos. Para nós de língua portuguesa, quem receber essa notificação da AIMA, né, que a partir dessa semana começa, se eu não me engano, a partir do dia 8, salvo engano, começam aí a AIMA está enviando esses documentos de pessoas que tiveram indeferimento no seu pedido de residência. Como será que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar isso? Pelo que a gente anda vendo aqui, pelo que alguns advogados andam postando, inclusive vou deixar eu salvei até o contato dessa advogada, né, que pode ser que seja o nosso caso, que meu esposo, ele recebeu, tanto ele quanto eu recebemos o e-mail de indeferimento. Acontece que eu recebi isso há umas 3 semanas atrás, não lembro aqui, que até postei o vídeo do indeferimento, e botei o documento novamente que eles me pediram. Dessa vez, que eles sempre estavam pedindo a certidão de criminal, né, que tem um prazo de validade, mas a minha não foi isso. Eles me pediram o NIS novamente, sendo que eu tinha entregue tudo. Mas aí a gente já viu que é para ganhar tempo. Enfim, mandei os documentos, virei para o meu marido e falei: olha o seu e-mail. Aí eu não recebi nada. Eu falei: olha tudo, caixa de e-mail, spam, pá. Enfim, ele havia recebido o e-mail de indeferimento desde fevereiro e perdeu o prazo dos 10 dias. Ele pode estar incluso nesse pedido de se retirar do país. Não é uma deportação, gente. Vai receber uma notificação que você tem um prazo de 20 dias para sair de forma voluntária do país, certo? Você sai de forma voluntária. Se você se recusar, você vai passar a ficar ilegal. Aí sim, você pode ter um problema com o país e ser deportado e não ter direito a voltar mais para Portugal. No caso dessas pessoas que estão sendo convidadas a se retirar do país, elas depois podem entrar com pedido de visto de trabalho, vir já legal do Brasil para cá. O que acontece? Eles estão alegando que as pessoas que vão receber essa notificação são aquelas pessoas que já tiveram problemas aqui com antecedentes criminais, né? Cometeram algum crime aqui, já passaram pela polícia. Esse caso aqui, no caso do meu marido, dentre ele tem outras pessoas que receberam um indeferimento. No caso dele não foi por atestado criminal, foi o contrato de trabalho dele que não estava assinado por ele e a atendente da AIMA não viu isso.
Então, assim, não foi só um problema dele ter perdido o e-mail. A atendente da AIMA também não viu essa questão e carregou os documentos assim mesmo. Então, a gente vai tentar recorrer. Primeiro vai a AIMA, se não der certo, a gente vai contratar um advogado para tentar recorrer, para ver se vale a pena, né? Até porque a gente tem contrato de trabalho aqui certinho, contribui com a segurança social desde que nós chegamos aqui. Temos o NIS e o NIF tudo regular. Já fizemos declarações de IRS aos outros anos, mas esse ano é a terceira vez que a gente já faz. Então, assim, a gente sempre procura estar correto aqui no país. Os filhos matriculados, tudo de forma correta. Sempre andamos na linha, não temos multa de trânsito, não temos nada. Então, assim, a gente vai tentar recorrer à AIMA e explicar essa nossa situação, que foi para a caixa de spam. Se a AIMA recusar, aí a gente vai tentar com o advogado, para ver se a gente consegue dar continuidade a esse processo. Então, assim, aparentemente eles querem mesmo fazer se retirar do país a quem nada está contribuindo, a quem de fato não tem manifestação de interesse, a quem já teve problema aqui criminal, a quem está com problema na justiça por qualquer outra coisa, a quem teve o pedido de indeferimento e perdeu o prazo dos 10 dias para recorrer. Seriam mais ou menos essas pessoas que estariam sendo convidadas a se retirar de forma legal do país, né? Então, assim, a pessoa recebeu hoje a carta, recebi hoje a carta que eu tenho 20 dias. Então, eu tenho 20 dias a partir de hoje para retirar do país, entendeu? Vou embora e tento entrar novamente com um pedido de visto de trabalho. Isso eu tô falando para quem é de língua portuguesa, né, para quem fala português. Não sei se isso serve para indianos, paquistaneses, enfim. Vou estar deixando alguns vídeos aqui, lá do TikTok, para ajudar. E hoje foi mais um bate-papo e mais um desabafo, né? Espero que corra bem para todos que estiverem nessa situação em que a gente está. E é isso. Um grande abraço, muito obrigada. Esse foi o vídeo. E fica com a gente aqui, deixando aquele like para fortalecer. Beijo, até o próximo vídeo. 4.500 imigrantes vão ter de abandonar o país até ao final do mês. Vão ser notificados esta semana e têm 20 dias para o fazer voluntariamente. Depois desse prazo, enfrentam a deportação coerciva. Estas expulsões resultam da análise da estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes da AIMA, a Agência para a Integração, Migração e Asilo, que conclui que não cumprem os requisitos para ficar no país. O número de deportações pode chegar às 18.000 nos próximos meses, uma vez que a manifestação de interesse em residir em Portugal deixou de ser suficiente por decisão do Governo em junho do ano passado. Queremos dizer a verdade. Queremos dizer a verdade. Devíamos olhar os pensionistas nos olhos e dizer-lhes que, neste momento, os imigrantes estão a contribuir para a segurança social com mais de 3 mil milhões e o equivalente a quase 500 mil pensões. Percebeu que atacar imigrantes é uma forma de fazer propaganda política para disputar votos com o Chega. E porque isso arrastou toda a política para a direita com estes lives de racismo e xenofobia. Isso é que eu discordo. O CEF tinha processos atrasados, a AIMA não conseguiu resolver esses processos e as primeiras vítimas do desastre da AIMA são os próprios imigrantes que esperam anos e anos e anos, alguns deles a descontar em Portugal há 5 anos, há 6 anos, e não conseguem ter um documento de regularização para poder fazer aqui a sua vida, estabelecer-se, integrar-se. Colher com o humanismo é entregar às pessoas os documentos que lhes pertencem, porque elas estão a contribuir e a pagar a reforma do equivalente a quase 500 mil pensionistas. E bora lá falar sobre os 18 mil imigrantes que vão receber notificação para deixar o país de forma voluntária. É isso mesmo, essa foi a notícia publicada hoje pela AIMA e ela também informou que essa ação já vai ter início a partir da próxima semana, onde mais de 4.500 imigrantes já vão receber aí a carta de abandono voluntário. Agora saiba, se você for um desses imigrantes, você pode recorrer e reverter essa situação, desde que você faça isso dentro do prazo previsto em lei, ok? E a nossa orientação é para que você contrate um advogado da sua confiança, para que você faça esse processo da forma mais assertiva e não venha ter maiores dores de cabeça com as autoridades aqui em Portugal. Agora, vamos saber de fato quem pode receber a notificação. Bom, vão ser aqueles imigrantes que passaram pela entrevista através da estrutura de ação de missão da AIMA e receberam a notificação com projeto de indeferimento e não encaminharam os documentos dentro do prazo previsto. Ou seja, aqueles imigrantes que já tiveram seu processo concluído como indeferido. Isso significa que foi negada a autorização de residência. E quais são os motivos que levam o imigrante a ter o seu processo indeferido? Bom, a maioria é por conta de não apresentar um meio de subsistência, de não ter um contrato de trabalho ou início de atividade, de estar
estar com problema no antecedente criminal, de estar proibido de circular no espaço Schengen e também aqueles que foram abordados pela polícia, ok? Agora, atenção, você que está com seu processo em andamento, ou seja, ele ainda não foi concluído, essa ação não é para você. Assim como também não é para você que já recebeu o projeto de indeferimento, mas que encaminhou todos os documentos dentro do prazo previsto, certo? O que é importante você saber? Que essa ação, ela é prevista em lei e ela sempre aconteceu. Mas agora ela chama atenção por dois motivos. Pelo número de imigrantes, 18 mil. Assusta, né? Mas é justamente por conta que a AIMA fez essa ação em massa de tentar legalizar vários imigrantes ao mesmo tempo. E o outro motivo é porque essa ação vai acontecer justamente na véspera da eleição. O que a gente pode entender ou fazer uma leitura dessa situação é que é uma jogada política, claro, e o governo está tentando angariar votos dos eleitores da extrema-direita. Mas também é um ponto de atenção para você que está aqui em Portugal de forma ilegal. Ou seja, entrou como turista, já passou do prazo e não tem nenhum processo em andamento, você vai precisar contratar um advogado, senão você vai ter problemas com as autoridades aqui em Portugal, ok? Então você, como eu disse, você pode recorrer caso você receba a notificação. Mas você vai recorrer se a sua intenção for de permanecer aqui no país. E você pode fazer isso através da via administrativa, da via judicial ou fazer os dois processos ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que é importante você contratar um advogado da sua confiança para ele traçar junto com você a melhor estratégia e reverter essa situação. Ok? Bom, agora você que vai receber essa notificação e não tem a intenção de continuar aqui no país, você tem que deixar o país também dentro do prazo previsto em lei. E quando você chegar no seu país de origem, você comunique à AIMA e ao SIS para que depois você não fique impedido de circular pelo espaço Schengen. O governo de Portugal anuncia a expulsão de 18 mil imigrantes nas próximas semanas. Segundo o ministro da Presidência, nas próximas semanas a AIMA começará a notificar aproximadamente 18 mil pessoas que tiveram as suas autorizações de residência indeferidas e serão convidados a se retirarem voluntariamente do país. Na última conferência de imprensa, o ministro informou que mais de 4.500 notificações já foram providenciadas e serão encaminhadas para pessoas que tiveram seus pedidos de autorização de residência indeferido, seja por falta de meios de subsistência ou falta de comprovação laboral, seja por problemas em antecedentes criminais ou por outros requisitos não preenchidos quando da análise do pedido de autorização de residência. E atenção, se você é um desses 4.500 que vai receber a notificação, saiba que você tem apenas 3 opções. A primeira, sair voluntariamente do país no prazo de até 20 dias. A segunda opção, recorrer da decisão, mas caso ainda esteja dentro do prazo previsto na lei. Porque se você perdeu o prazo, não fez o recurso adequado, você não poderá recorrer da decisão. Ela vai transitar em julgado e você terá que cumprir essa decisão. E a terceira opção é permanecer de forma irregular no país e futuramente ser notificado, ser identificado e expulso do país e ficar com restrição para entrar novamente em Portugal. E essa restrição vai implicar também em entrada no espaço Schengen. Então, muito atenção. Se você foi notificado, perdeu o prazo, a única solução adequada para você é sair voluntariamente para não ficar com restrição de entrada novamente em Portugal ou no espaço Schengen. Fique muito atento a essas situações. Se você for notificado, sim, você pode recorrer de forma administrativa para a própria AIMA e, em alguns casos, pode recorrer ao Tribunal Administrativo, principalmente quando tiver sido violado o direito ao contraditório ou tiver alguma prova nova que justifique o deferimento da sua autorização de residência. Então pode ser que eles não te deram direito à ampla defesa e você pode recorrer dessa decisão, tanto administrativamente como judicialmente. Se você tiver elementos que comprovem que aquela afirmação de falta de requisito deixou de existir por causa de um novo elemento, por exemplo, você tem uma atividade laboral que não foi considerada no momento da sua entrevista, então você pode sim recorrer, tanto administrativamente como judicialmente, para conseguir, para pelo menos tentar reverter a decisão de indeferimento. Mas você precisa de um suporte jurídico adequado. Cuidado, se for contratar uma assessoria para o seu processo, verifique, certifique-se de que realmente é um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. Tem muita gente se passando por advogado e complicando a vida de imigrantes, e alguns desses imigrantes que foram enganados por essas pessoas, agora terão que deixar o país porque não fizeram o processo da forma adequada. A própria AIMA reconhece que há mais de 100 mil processos em fase de análise e nem todos eles serão indeferidos como está sendo indeferidos desses 18 mil agora. Então, muito cuidado. Se você não estiver entre esses 18 mil que vão ser notificados e o seu processo ainda está em tramitação, muito cuidado com o preenchimento dos seus requisitos e cuidado onde você consegue informações jurídicas para embasar a informação dos seus processos, a formação e os documentos que você juntou nos seus processos. A gente vê muita gente dizendo que pode apresentar termo de responsabilidade de forma indiscriminada para conseguir autorização de residência. E isso não tem previsão legal. E muitos vão perder a oportunidade de se regularizar por seguirem dicas jurídicas na internet de pessoas que não têm qualquer habilitação para isso. Então, muito cuidado com isso. Se você receber uma dessas notificações, procure imediatamente um advogado de imigração de sua confiança. Não fique seguindo dicas de internet de pessoas que não têm habilitação para fazer a sua defesa técnica. Algumas dessas pessoas não conseguem desenhar um O com um copo. Se você der um copo e uma caneta, não vão conseguir desenhar um O. Então, tome cuidado com as informações que eles passam para vocês, porque o prejuízo será seu e não deles quando a sua residência for indeferida e chegar a notificação para você deixar o país. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, siga o nosso perfil e compartilhe esse vídeo com todos os familiares e amigos que estão aguardando a conclusão de seu processo de legalização para que não sejam surpreendidos com uma notificação de expulsão de Portugal.